Bom, estamos aqui com todo prazer, mais uma vez, vindos do Brasil, aproveitando o nosso momento de férias, né, escolares, enfim. Há 18 anos a gente faz essa atividade, inicialmente na Espanha. Aqui em Portugal foi o último país a aderir, então eu acho que é o quarto ano que a gente vem aqui. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês em outros anos e é com muito prazer que a gente volta aqui. Hoje, o tema escolhido por vocês, não sei como é que se dá exatamente a escolha aqui, mas é este: desenvolvendo sua espiritualidade. Como andam as suas emoções? Eu costumo dizer que o meu momento, né, de fala, eu faço a escolha de que seja um momento de reflexão para todos nós. A ideia necessariamente não é trazer coisas novas, mas que possamos revisitar coisas que já sabemos, que já lemos, que já vimos, e nos permitirmos estar num momento em que voltarmos a algo que já lemos, já vimos ou já ouvimos, possa fazer alguma diferença para nós nesse momento. E aí, isso diz respeito a cada um, como cada um vai ouvir, para que, da mesma forma que ler um livro, reler um livro, precisa ser uma oportunidade de reflexão e de crescimento, assistir a uma palestra, ouvir alguém falar a respeito de determinado tema, precisa ser um momento para todos nós de alguma mudança. Aquele momento em que, pelo menos um pouquinho da chave a gente vira no sentido de uma autorreflexão, um autoconhecimento e a permissão para que a gente avance. Nós brincávamos, não é? Sandro dizia: todo mundo acha que vai pro nosso lar. Eu costumo dizer: todo mundo acha que está com o cartão número 1 na fila do mundo de regeneração. A gente nem sabe se a gente está na fila, mas a gente pensa que é o primeiro da fila. Muito bem. Então, é preciso que tomemos consciência de algumas coisas em nós, de como somos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Estar bem, sentirmos-nos equilibrados, né, nos ajuda a atuar, a agir no mundo de forma que a gente possa se dar conta, né, dessa conexão com o espiritual e dessa espiritualidade que precisa ser ampliada em nós. E às vezes a gente, num grupo de estudos, né, que desenvolvemos lá, de que participamos, nós costumamos falar de uma questão que é primeira, básica, né? Pensamos muito no que buscar, o que fazer da nossa vida, como conduzir a nossa vida. E um grande questionamento que a gente pode fazer é: como é que eu sei o que buscar, o que eu devo buscar para o meu crescimento espiritual, se eu não tenho consciência da essência que eu sou? Como eu busco o espiritual se eu me penso matéria? Se eu não me dou conta de que sou espírito? Se as coisas importantes para o mundo, aquelas que eu vou defender, não são de fato importantes para nós. E temos consciência de que viver num mundo materialista, em que nós somos a todo momento chamados e viver aí, e mergulharmos nesse mundo com outras ideias, outras noções, outros princípios e valores, não é muito fácil, mas é necessário, se tivermos convicção daquilo que nós queremos, né? Quando nós chegamos aqui em Portugal, tivemos uma pequena conversa com o agente aduaneiro e ele perguntava: o que é que vocês estão fazendo aqui? E nós dissemos, e ele disse: o que é espiritismo? O
que é isso? Eu nunca ouvi falar disso. E aí Mayra falou em Allan Kardec, ele quem? Enfim. E aí a gente falou um pouquinho da crença, reencarnação, ok? Ele só franzia o senho e dizia, não sei do que se trata, nunca ouvi falar dessas coisas. Então, para a gente pensar um pouquinho, né, em nossa espiritualidade, nós vamos começar aí trazendo conceitos básicos, tá, de emoções, de sentimentos, para a gente buscar avançar um pouquinho aí na fala. Então, inicialmente, vamos pensar no que é emoção. Eu vou deixar que vocês leiam aí e vou acompanhando aqui. Uma emoção é uma reação neurológica curta que surge do estímulo súbito dos centros nervosos relevantes no cérebro. Então, vamos nos fixar no início aí, olha, reação neurológica curta. Emoção é movimento para fora, ou seja, processo fisiológico, a gente pode dizer psicofisiológico, que se manifesta em forma de comportamento. Eu já coloquei aí nos slides, mas a gente vai adiantando aí. A ideia de emoção, e aí vamos acrescentar algo mais, né? A ideia de que a emoção é desencadeada por fatos. Algo desencadeia a nossa emoção. Elas acontecem acompanhadas de reações orgânicas no nosso corpo. Suor, arrepio, enfim, movimentos que nós fazemos às vezes. São direcionadas para o exterior e têm relação com a comunicação, pois expressam algo, são intensas e de duração curta, e eu coloquei só para chamar atenção, como está ali, é possível definir o que as desencadeou. Muito bem. Qual é o grande detalhe que eu gostaria já de chamar a atenção num primeiro momento? Para o fato de que, como elas acontecem acompanhadas de reações no nosso corpo, nós imaginamos às vezes mascarar uma emoção, sentimos uma emoção e pensamos que somos capazes de disfarçá-la para que os outros não percebam. O que é que acontece? Todo mundo percebe o que a gente sentiu e a gente fica naquela história achando que a gente deu conta do recado e que a gente disfarçou muito bem. O que não é verdade. Então, vou chamando a atenção para um cuidado que nós precisamos ter, né? Da espontaneidade, da leveza, com que nós precisamos nos comunicar e tratarmos os outros. Por quê? Porque os outros tendem a descobrir e a saber de nós muito mais do que aquilo que a gente quer deixar que o outro saiba. Vamos caminhar mais um pouquinho. Vamos falar dos nossos sentimentos. Qual é a diferença de emoção e sentimento? O que é um sentimento? Né? Resultado de uma experiência emocional. Então, a minha emoção vai me gerar um sentimento. Nesse sentido, as reações geradas pelas emoções de forma consciente serão os gatilhos para a criação de sentimentos. Então, vamos imaginar que eu vivi aqui uma situação qualquer e que eu senti medo. E eu me dei conta, eu tentei disfarçar o meu medo, e aí eu vou instigar aqui um pouquinho e vou jogar os meninos na brincadeira, tá? Porque menina pode sentir medo, tranquilo, ninguém cobra muito da gente, mas menino que sente medo, e aí os meninos de 2, de 3, até os de 70, 80, quanto seja, tá? Sentir o medo é cobrado, porque não pode sentir medo. Então, você sente medo e, ao perceber que outras pessoas podem ter se dado conta do medo que você sentiu, isso pode gerar em você um sentimento diferente. Eu senti essa emoção e isso pode gerar em mim um sentimento. De quê?
Bom, eu posso sentir vergonha, porque eu deixei que as pessoas percebessem que eu tive medo. E isso pode gerar em mim outro sentimento também, eu posso ficar com raiva. E eu começo a atuar a partir disso, sem me dar conta necessariamente do que está acontecendo e do que aconteceu comigo. Muito bem. Então, a gente pode sintetizar aí usando Antônio Damasio, que é um estudioso de emoções, de sentimentos, de que o sentimento é o registro das emoções. São guias internos, qualificadores do que é percebido ou recordado. Eu posso até, olha, tenho uma emoção, passo por ela inicialmente e registro ou o mesmo ou um sentimento diverso daquele que foi a minha emoção primária e inicial. Muito bem. Os sentimentos são influenciados principalmente pelo histórico de cada indivíduo, o que inclui suas crenças e experiências vividas. Por isso, cada pessoa tem uma reação diferente perante as emoções. Elas acontecem no íntimo de cada pessoa e não podem ser percebidas pelo mundo externo. Eu posso estar aqui com um sentimento e fazer agora sim cara de paisagem e vocês não saberem exatamente qual o meu sentimento, diferentemente de uma emoção. Bom, qual é a grande questão aí para que eu chamo a atenção nisso? Para o fato de que um sentimento, observem, né, ele vem a partir de determinados acontecimentos, vivências, o quê? E isso vem diferentemente para cada pessoa. Eu posso viver exatamente a mesma experiência que uma outra pessoa. A outra pessoa tira dessa experiência um sentimento que não lhe traz problemas, que não lhe gera perturbações. E eu posso ficar absolutamente presa naquilo, desenvolvendo e ampliando dentro de mim, transformando uma formiguinha em elefante. Não a partir exatamente do que aconteceu, mas a partir daquilo que eu tenho dentro de mim. A partir, olha, das minhas crenças e das minhas experiências. E eu costumo dizer, por exemplo, no atendimento fraterno, e em geral para as pessoas que buscam uma conversa, que é interessante aprendermos a partilhar as nossas questões. Porque às vezes vivemos anos com algo que vai se transformando num bicho cada vez maior dentro da gente, com que a gente não vai sabendo lidar. E de repente, quando você partilha com outra pessoa, a pessoa diz, mas isso eu fiz assim, 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 assim. E você diz, caramba, alguém lidou com isso de outra forma. Será que eu poderia também lidar de outra forma, de forma mais suave, sem transformar isso nesse problemão que foi para mim? E às vezes a gente acaba tirando das costas da gente 500 quilos que a gente não precisaria ter carregado parte da vida da gente como a gente fez. Né? Básico ainda e que eu quero que a gente guarde. Eu não disfarço uma emoção, eu não consigo. Eu disfarço o sentimento. Eu posso segurar e o outro pode não saber. E aí vai, né, um outro lembrete. Nas nossas relações, é preciso que a gente fale. É preciso que a gente diga ao outro o que a gente está sentindo. É preciso que a gente externalize para outra pessoa aquilo que para a gente é óbvio. Porque o óbvio só é óbvio para mim, para cada um. O outro, que pensa diferente, que sente diferente, que teve uma criação diferente, para o outro não tem obviedade nenhuma naquilo que para a gente é óbvio. E a gente esquece disso. Por exemplo, quando a gente se casa. Uma pessoa que se encanta com outra pessoa, que resolve partilhar uma vida, só que se esquece que um foi criado
ABCDE e o outro foi criado XYZ, anos-luz de distância. E que a gente precisa partilhar, precisa aprender a falar. Caminhando aí, então, vamos lembrar algumas emoções. Eu trouxe aí, né, de Damásio e de Maturana, aquelas que são consideradas as emoções primárias, básicas, universais, que toda criança vai ter. Todo mundo sente isso. E aí a gente pode pensar, por exemplo, né? A minha filha está lá agora criando uma gatinha. E aí ela brinca. Ela diz aí, ó, a gatinha é absolutamente medrosinha. Se chegar na porta de casa uma pessoa estranha, ela vai levar depois 6 horas para encontrá-la, porque ela se embarafusta lá em qualquer lugar e a gente não acha mais nunca. E aí ela aí brinca e diz aí, ó, quando esse princípio inteligente virar um espírito, quando estiver lá diante da psicóloga falando dos seus medos, não, aí, ó, onde está o medo? Não vai nunca saber que a raiz desse medo está vindo de tão longe, e aí ela começa a brincar e tal. Mas é por aí. Então, olha só, Damásio fala de alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo e aversão, como emoções primárias, básicas, universais. Maturana acrescenta aí o amor e a gente trouxe desse jeito aí. Então, nós pensemos nessas emoções como aquelas básicas de todos nós. Para além disso, então, e voltando aí, nós devemos compreender esse processo fisiológico que altera o nosso comportamento existente desde a infância, ok? Nós que somos espíritas, então, lembrando da história da gatinha, vamos pensar que isso está vindo conosco de antes também, né? Mas vamos adiante. Existem emoções secundárias ou sociais. Essas emoções são relativas à nossa cultura, à educação, mas não só. Elas vêm aí de um processo combinado da fisiologia do indivíduo, mais os valores e as crenças, que permite ao indivíduo reagir emocionalmente frente a situações, estímulos sociais. E eu trouxe aí um tanto, né, de emoções secundárias ou sociais. Embaraço, confiança, hipocrisia, ciúme, vergonha, desconfiança, traição, culpa, respeito, aceitação, desrespeito, rejeição, orgulho, inveja, humilhação, ganância, desonestidade, egoísmo. Então a gente vai vendo aí, como eu disse inicialmente, que vivenciando uma emoção inicial, uma emoção primária, eu posso passar e vivenciar numa determinada situação, uma dessas emoções que são consideradas secundárias e que estarão e estão em mim a partir do meu jeito, da minha vivência, das minhas experiências de vida, da minha cultura, da minha educação. E outra pessoa pode viver experiências completamente diferentes. Pode ter gente aqui que olhe para esse quadro e diga, engraçado, eu nunca senti isso, nunca senti isso, nunca senti isso. E vai ter outra pessoa que diz, nossa, eu já senti isso, tudo que está aí e com predominância. Aí nós temos ainda, e que eu gostaria de que a gente entendesse, sentimentos de fundo, que são sentimentos que estão em segundo plano, que correspondem aos estados do corpo que ocorrem entre as emoções. Eu vivi uma emoção. E ter vivenciado essa emoção gera em mim o quê? Fadiga, excitação, energia, descontração, arrebatamento, bem-estar, mal-estar.
tensão, relaxamento, discórdia, desinteresse, estabilidade, instabilidade, equilíbrio, harmonia, ansiedade, desequilíbrio, apreensão, o quê? Outro dia eu estava lendo e a espiritualidade informa para a gente que existem princípios, existem sentimentos, existem uma gama de valores que nós, espíritos de terceira ordem, nós, espíritos de terceira ordem, nem temos acesso. A gente nem sabe que existe. Não é que existe e eu não sei. Eu vou procurar o nominho no dicionário para saber o que é, não. É que não existe pra gente. E aí isso dá meio que uma desarrumada, porque a gente diz, nossa mãe do céu, quanto de coisa nós temos ainda pela frente quando tivermos tudo que nós temos ainda para vencer aqui e tudo que vai ainda surgir daí para diante. Muito bem. Qual é a importância disso? É nos darmos conta de como nós atuamos ou como as nossas emoções e nossos sentimentos atuam em nós. O que eles geram predominantemente em nós. Por quê? Porque, de verdade, no momento em que a gente descobre que algo não nos faz bem, eu não quero isso para mim. Eu tenho uma chance de mudar. Eu tenho uma chance de buscar ajuda. Quando eu nem identifico o que eu estou sentindo, quando eu nem sei o que eu estou sentindo, fica extremamente difícil você saber para onde vai. Há um trabalho de um psicólogo em que ele fala, por exemplo, ele cita uma infinidade de situações que envolvem principalmente os homens, em que aos homens, num determinado espaço, ambiente, período histórico, só foi dado sentir raiva. E eles só sentiam raiva? Não. É que eles não sabiam nomear o que sentiam e classificavam tudo que sentiam de negativo como raiva. O que isso gerava? Gerava uma explosão. Uma explosão de ações equivocadas, justificadas porque estavam com raiva. E às vezes não era raiva, às vezes era vergonha, às vezes era uma desarmonia, um desequilíbrio interno, enfim. Então vamos lá. Samuel Bulamarque, que é o nosso mentor espiritual lá no centro, ele tem um livro, a gente já trouxe em outros momentos esse livro aqui, agora os exemplares que vieram já foram vendidos, a gente não tem mais nenhum, mas vocês já devem ter algum aí, já tiveram a oportunidade de ter. Samuel Bulamarque fala de padrões mentais e manutenção das nossas emoções doentes, de padrões mentais de comportamento. Eu fiz essa junção aí, na verdade. E ele fala para a gente de um trabalho, uma pesquisa que desenvolveu na espiritualidade e que permite que nós nos identifiquemos, por exemplo, a partir do tipo de questionamento que fazemos a respeito das situações. E ele vem elencando alguns padrões, eu trouxe só alguns. E o muitíssimo interessante disso é que você lê, às vezes, aquele padrão ali que ele explica, e você diz assim, imagina, de jeito nenhum que eu não tenho isso. Aí, quando chega no final, ele diz, observe que em determinadas situações você diz isso. Aí a gente diz, é de fato, eu digo isso. E aí a gente vai se dando conta e lembrando, né, Jung, eu só posso trabalhar o que eu identifico. Eu só posso ter uma chance de mudança daquilo que eu vejo em mim. É preciso que eu me permita, seja lá quando for, não interessa que idade eu tenha, é preciso que eu me permita ver. Porque não importa tudo que os outros pensem, importa de que verdade, de que jeito eu sou.
e como eu estou me preparando, como eu estou desenvolvendo o meu lado espiritual. O que de fato eu quero. Então Samuel fala de sabotagem do processo de superação para continuar na situação. Existem pessoas que podem dizer, imagina, se a situação não é boa, imagina se eu vou me sabotar no processo. Vamos. E por que sabotamos às vezes? Porque mesmo sendo uma situação extremamente negativa, ou não boa pelo menos, eu já conheço, eu já sei como é que eu lido com isso. E eu não quero enfrentar o novo. Rigidez mental. É impressionante o quanto nós, em determinados aspectos, ou a quantidade de nós que, em determinados aspectos, é pouco flexível e não se identifica como sendo pouco flexível. E vou dizer de novo, a minha fala não é do lugar de quem conseguiu nada, tá, gente? A minha fala é do lugar de quem está tentando, buscando. Essas oportunidades de fala são oportunidades de autoconhecimento, primeiro para a gente que está falando. Porque aqui a gente vai tendo insights. Quando a gente senta para pensar no que a gente vai dizer, a gente vai tendo insights. E é preciso que aproveitemos isso. Consciência atormentada pela culpa. Eu digo às vezes que a gente, em determinados momentos, é como se a gente tivesse uma síndrome de Deus. Porque tudo é culpa da gente. Até a desencarnação de alguém lá. Foi culpa minha. E eu digo, vem cá, foi um acidente de carro, você estava dirigindo, você jogou o carro em cima do outro, foi o que você fez? Não, Ileana, não é isso. Às vezes, passamos a nossa vida inteira, e aí me emociono porque me lembrei exatamente de uma situação que me vem quando eu falo disso, de alguém que depois de 60 anos de vida, senta e diz, eu nunca falei isso para ninguém, eu vou falar com você, tá bom? E fala. E era algo que travava absolutamente a pessoa. Em vários aspectos, não conseguia fazer isso. Eu fiz 2 perguntas. Perguntei com que idade a situação havia acontecido e que chances ela teria de ter agido diferente. Se você tivesse agido diferente, o que é que teria acontecido? Não, eu nem podia. Tá bom. Então, por que a culpa? Às vezes, ou nem sempre, a gente age da melhor forma. Mas a gente age, pelo menos eu espero, a maioria de nós, tentando acertar. Deliberadamente eu não digo, pois isso aqui é a coisa mais errada do mundo, pois eu vou fazer isso. Só se a gente não estiver estiver muito mal da cabeça para a gente fazer isso. Senão, a gente age dentro daquilo, mesmo que identifiquemos, isso aqui não é legal. Mas eu não tenho condição de fazer diferente. E uma outra questão que às vezes a gente precisa pensar nos nossos pais, pai e mãe, em todas as coisas que, tá certo, não foram legais, mas lembrar que não existe manual. Criança não vem com manual. E mesmo que viesse, pai e mãe ia precisar de manual para cada um, porque um é diferente do outro. O que se faz com um não dá certo com o outro. E às vezes a gente diz assim, comigo você fez isso, com meu irmão você fez não sei o quê. E se eu tivesse feito com você a mesma coisa que eu fiz com seu irmão, teria dado certo? Teria funcionado? Aí você fala, não teria. E a gente precisa entender que lidar com pessoas diferentes é agir diferentemente, buscando a igualdade do que a gente busca, que é a melhoria de todos. Eu quero você uma pessoa melhor. Como eu faço para chegar em você? Por exemplo, estou aqui no centro, no atendimento fraterno, e chega alguém com uma mentalidade
absolutamente matemática, científica, o quê? Eu vou falar de emocional? Não vai funcionar. Então eu vou pelo viés espírita da ciência. Chega alguém absolutamente emocional, por onde eu vou? Então é preciso que a gente aprenda nesse contexto todo aí, sabendo lidar com as pessoas e identificar a nossa condição de afastar de nós e dos outros esse sentimento de culpa que paralisa, que não nos faz caminhar. É diferente da gente se arrepender, né? O Evangelho mostra para a gente duas situações. Pedro e Judas. Um arrependimento, uma culpa. Um consegue ir para diante, o outro, a gente sabe o que foi que fez. Vazio de qualquer sentimento de esperança. Até os filmes indicam pra gente. Outro dia eu me surpreendi assistindo lá acho que foi o 2 do Doutor Estranho, em que eles começam lá no embate, punha uma situação e o antagonista ia rebatendo até que ele fala de esperança. E o sujeito diz, bom, aí a gente não vive sem esperança. Inexistência de investimento de espiritualização. O quanto eu faço para me aproximar da essência que eu sou? Ou o quanto eu acabo dizendo, deixa para depois, não está na hora ainda, eu tenho coisas para cuidar, depois eu vejo isso. E aí a gente espera chegar, idade mais avançada, doença grave, problema. Não é exatamente por aí. Baixa capacidade de estabelecimento de relações interpessoais. E aí eu digo, olha, algumas pessoas são mais casas cheias, eu uso essa expressão, do que outras. Mas esse é o nosso jeito. Então, dentro da nossa forma de ser, é preciso que aprendamos a interagir com as pessoas. Não precisa ser do jeito do outro, mas que seja do nosso jeito, da nossa forma. E que isso nos deixe felizes também, satisfeitos também. Anulação de si mesmo. Alguém aqui, será que já viveu uma situação assim? A outra pessoa é mais importante, para outra pessoa tudo, e eu acabo vivendo em função do outro e esqueço dos meus direitos, das minhas necessidades, de mim mesmo. Crença no não merecimento da superação, e aí isso pode estar vinculado lá aos nossos processos de culpa. Preguiça de fazer o esforço necessário. Dr. Hans, que é o médico espiritual que atua lá no centro, através de Lindomar, tem um livro escrito, Saúde em Plenitude, ele diz que espiritualmente preguiça é doença. O quanto a gente poderia ter feito e a gente não faz. Se a gente fizer uma leitura, né, lá da parábola dos trabalhadores da última hora, e a gente entender, olha, os de primeira hora, os que foram criados primeiro por Deus, e estão nesse desenvolvimento espiritual aqui. Vamos falar de nós, né? Mas dentre nós, temos, do mesmo jeito que temos esses que fomos criados no primeiro momento, que estamos aqui, com esse salário, o salário da gente é o desenvolvimento da gente, ó, tô aqui. Aí tem gente, há espíritos que foram criados depois, porque Deus não para, né? E eles também estão aqui, do mesmo jeitinho que a gente, no mesmo desenvolvimento que a gente, ou seja, o mesmo salário. O que será? Será que nós somos, alguns de nós, extremamente mais preguiçosos do que outros? Olha a expressão que a gente usa às vezes, ou quase sempre. Principalmente em relação àquilo que é mais difícil para a gente. Gente, deixa isso para a próxima. Não vai dar agora. E a gente vai empurrando
as nossas questões. Necessidade de chamar atenção. Obediência a impulsos obsessivos. Descrença na possibilidade de conquistar a felicidade. Ausência de uma conduta reflexiva diária. Alimentação de perspectiva negativa. O quanto nos percebemos aí? Vamos lá. Educarmos-nos emocionalmente é sermos mais conscientes de nossas emoções, identificarmos aquilo que predomina em nós, predominantemente. Por exemplo, eu sou uma pessoa, olha, eu me identifico agora uma pessoa muito ansiosa. E você tem muitos medos que você vai aí acumulando, não expressando exatamente e que desembocaram nessa situação de ansiedade que você vive. Como é que isso funciona? Sermos aptos a lidar com as emoções que nos perturbam. A Casa Espírita está aí para ajudar, os profissionais estão aí para nos ajudarem, os nossos amigos reais podem estar aí para nos ajudarem, mas é preciso que queiramos a ajuda quando ainda estamos nos preparando para nos tornar aptos a lidar com elas. Sermos capazes de termos interações pessoais e interpessoais saudáveis. É preciso que nós compreendamos que a proposta de Jesus é uma proposta de amor, que no trato com o outro, a minha moeda, o meu revestimento precisa ser os bons, ou precisam ser os bons sentimentos. É disso que eu preciso estar revestida, para que o relacionamento funcione. Às vezes, a gente vai no trato com o outro com 4 pedras na mão. Eu tenho uma amiga muito querida, mas ela é meio descabeçadinha. E outro dia ela me disse uma coisa achando que ela estava me dizendo a 8ª maravilha do mundo. Ela me disse, olhe, eu sou uma pessoa bem positiva. Eu disse, eu sei, eu lhe conheço. Pois é, eu sempre atiro a primeira pedra. Minha Nossa Senhora, socorro, pelo amor de Deus. Você tem certeza? E eu sei que é desse jeito. Então, assim, nós somos essas pessoas. Por que eu tenho que atirar pedras? Porque ainda a primeira. E feliz da vida, porque estou fazendo isso. Aprender a identificar o que estamos sentindo é um desafio que podemos dominar, mas não nos tornamos especialistas da noite para o dia, como tudo. Espíritozinhos de terceira ordem que nós somos, nós precisamos trabalhar muito para vencermos aquelas que são as nossas dificuldades reais. Ah, Eliana, mas tem algo que foi extremamente fácil, logo eu me vi. É porque você já vinha de uma caminhada anterior e de uma conquista anterior. O que é difícil aqui é porque é a sua grande questão. E isso aí vai levar tempo, né? Ignorar as sensações não faz com que os sentimentos desapareçam. Olha, eu vou fazer de conta, não estou nem ligando para isso. Vai ficar ali. Do mesmo jeito que, por exemplo, segundo Darwin, expressar uma emoção negativa de forma muito impetuosa, com aquele arrobo todo, pode fazer com que marcas maiores fiquem em nós. E que a gente se livre dela, que a gente precise de mais tempo, mais lentamente a gente vai se livrar dela. E isso, se a gente para analisar o que acontece com a gente na vida da gente, a gente vai ver que é exatamente isso. O tanto de emoção que a gente põe em algumas coisas
faz com que aquilo passe mais rapidamente. A forma como a gente expressa, esbraveja, ou se passa mais rapidamente, se passa mais suavemente, né? Hamed nos diz isso, tá? Vamos lá. Lourdes Possato é uma psicóloga, ela tem alguns livros escritos no Brasil, espírita, e ela fala, e o livro é Equilíbrio Emocional, e ela lembra pra gente como lidar com as emoções. Então eu peguei aí um resuminho, regras básicas. Aceitar o que sente já que está sentindo. Quando eu estou com fome, eu estou com fome. Quando eu estou com vontade de ir ao banheiro fazer xixi, eu estou com vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Ou eu vou, vai dar um negócio, vai dar errado. Se a emoção está em mim, mas eu não gosto de sentir isso, eu não queria ter sentido isso, mas é o que você sentiu. E é só assim que a gente vai aprender a lidar com isso. Elaborar o que sente, é refletir, pensar a respeito, conversar, né? Dar um encaminhamento, agir de acordo. Tudo bem, eu senti, eu identifiquei, eu refleti sobre isso, eu tomei consciência disso. Ok, faço o que com isso agora? Gosto, não gosto? Identificar as necessidades pessoais por trás das emoções. Como a gente disse, já que não é igual para todo mundo, retirando as universais, as outras, depende do nosso jeito de ser, muito bem. Que necessidades, inclusive com as emoções primárias, quais as necessidades que estão por trás disso que eu sinto? Porque alguém pode viver a mesma experiência, olha, e tirar de letra. Sorrir de um acontecimento, às vezes um garoto pode vir aqui com um patinete, um troço lá, se esborrachar no chão e sair dando risada. O outro passa pela mesma coisa e vai arrastar a vida inteira um sentimento de vergonha, de sentir-se menor do que os outros por causa da mesma experiência que viveu. Então, Samuel Lamarck, e aí desculpa que não saiu o nome ali, no mesmo livro que eu já referi, O Homem e Suas Buscas, falando do sentir, eu busquei isso aí porque eu queria só chamar a atenção. Ele diz que o sentir é marcado por duas ideias norteadoras, a sensibilidade e a consciência. E aí, quando ele está falando de consciência, ele diz que o sentir não somente indica que temos consciência, mas também inconsciência. Por que eu trouxe? Porque eu queria esse pedacinho. Até porque muito do que é sentido na Terra, devido à nossa faixa evolutiva em que vivemos, não é percebido por nós. Há uma inconsciência em nós. E ele diz, o sentir, olha lá, marcado por duas ideias norteadoras, já coloquei, sensibilidade e consciência. O sentimento colore a paisagem interior, sendo que através das projeções nós lançamos no mundo essa realidade interna e vemos fora de nós o que está dentro de nós. A gente estava falando disso outro dia, eu me lembrei de uma situação bem interessante que eu vivi há trocentos anos atrás, quando eu entrei na faculdade, faz tempo. Eu estava vivendo nessa época, no iniciozinho da faculdade, eu fui viver no que seria um espaço para estudantes, que a gente podia chamar na época de pensão, uma coisa assim, numa cidade perto da universidade. E aí eu tinha chegado, o grupo tinha chegado ali, a gente estava no refeitório, e entrou uma senhora. E a senhora estava esbravejando, revoltadíssima, pedindo providências à dona do estabelecimento, porque tinha um casal do lado de fora em atos, segundo ela, libidinosos. Um absurdo! Isso aqui é um ambiente familiar, como é que esse casal está aí fora, desse jeito, com pouca vergonha, e aí ela botou todos os adjetivos e mais alguns que vocês possam pensar, e aí saiu batendo a perna procurando a dona do estabelecimento para fazer a reclamação. Gente, a gente ainda estava se recuperando da enxurrada de adjetivos que ela tinha usado, quando entra uma
pessoa com mais idade do que a gente, dos estudantes ali, e a pessoa entrou assim: nossa, ganhei o dia. Gente, vocês não imaginam. Aqui fora tem um casal apaixonado, mas ele está num gesto de carinho com ela, assim, agradando o rosto. O beijo que trocaram foi tão carinhoso. Eu fiquei tão emocionada. E aí disse mais alguma coisa e nós ficamos ali até entendermos que as duas falavam exatamente do mesmo casal. O beijo do casal, para uma, era um ato libidinoso, uma pouca vergonha, um absurdo, uma imoralidade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Para outra pessoa, era o gesto mais sincero de carinho. E ela estava feliz por ter presenciado aquilo. É isso que está aí. Nós vemos com o que está dentro de nós. Isso é muito sério. É preciso que a gente tenha consciência disso. Eu não sei vocês, mas às vezes eu leio um livro, gosto muito do livro, e volto para procurar aquela parte que me tocou profundamente. Eu posso ler o livro 500 vezes, não acho a parte que me tocou profundamente, porque depois eu acabo descobrindo que eu fui e provavelmente dei uma construída ali no meio do processo, porque não está no livro. O mesmo acontece às vezes com um filme e acontece nas situações do dia a dia. Como eu interpreto o jeito do outro. E aí é preciso que a gente aprenda, né, identificando os nossos sentimentos, o nosso jeito de ser, nos conhecendo, que a gente aprenda nesse processo de interação interpessoal a saber como lidar com a outra pessoa a partir daquilo que eu já sei no outro. Olha, eu já sei que se eu fizer isso, vai ser isso. Então eu faço como? Porque a gente não está aqui para competir. A gente está aqui para viver amor. A gente está aqui para aprender a viver amorosamente uns com os outros. Eu gosto muito, muito, muito disso. Não sei se em algum momento já falei disso aqui nesses 4 anos, mas eu sou apaixonada por Fernando Pessoa, poeta português. Ora, pois. Ora, pois. E aí, enquanto Bernardo Soares, um dos seus heterônimos, eu fiz aí um condensado, né, de um dos textos dele, em que ele diz: ingênuos, pensamos que os olhos são puros, dignos de confiança, que eles realmente veem as coisas tais como elas são. Puro engano. Os olhos são pintores. Eles pintam o mundo de fora com as cores que moram dentro deles. E olha que a gente já viu Fernando Pessoa dando uma caminhadinha entre o meio espírita. Volta e meia, alguém diz: você viu? Ele era magrinho, estava com um chapelão. E a pessoa nem sabe, nunca ouviu falar, não sabe quem é, o quê. Todos que alcançam um nível de sensibilidade falam de uma mesma coisa. Vamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso interior, para prestarmos atenção ao que está sendo dito. Foi a foto? Então vamos lá. Ainda Fernando Pessoa como Alberto Caeiro. O essencial é saber ver, mas isso, saber ver, triste de nós que trazemos a alma vestida. Isso, saber ver, exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. Procuro despir-me do que aprendi, procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram e raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Às vezes a gente precisa fazer isso.
Eu me lembrei de algo no outro país em que estávamos e eu já tinha feito um pacto para eu esquecer disso e me veio aqui de novo. Nos meus melhores anos, ou aquilo que devem ser os melhores anos para as pessoas de uma forma geral, eu vivi umas sérias complicações difíceis. E a gente vai se defendendo, porque a gente precisa levantar todo dia, cuidar da vida todo dia, cuidar das pessoas que estão sob nossa responsabilidade, enfim. E aí, às vezes, né? Bom, eu digo que as escamas que nós precisamos criar em nós para ascendermos espiritualmente são a aprendizagem, né? Experiência que a gente converte em aprendizagem. Mas, às vezes, essa escama que o peixe precisa para navegar bem, e a gente equivocadamente põe na gente alguns mecanismos de defesa, e que é meio de agressão, porque a gente precisa, como eu disse, acordar todo dia, levantar todo dia e fazer coisas sempre. E aí me lembro que depois de anos passados, um dia, minha mãe estando comigo, ou eu estando com ela, não lembro exatamente como é que foi a situação, houve algo e eu reagi de alguma forma, disse alguma coisa. E assim, minha mãe era apaixonada por mim e eu por ela, viu? E a gente se entendia sem precisar falar. E ela olhou para mim e disse: você, em algumas coisas hoje, é outra pessoa. E aí a gente vai deixando que ponham dentro da gente tintas que não são as melhores. E a gente precisa aprender a raspar essa tinta de dentro da gente. Fazer escolhas. Está na minha mão, nas minhas mãos, escolher como eu vou ser. Eu não posso dizer que por causa disso, daquilo ou daquilo outro eu estou, porque eu não devo reagir às pessoas, eu devo agir. E não são as pessoas que têm que dizer como eu vou fazer, sou eu que tenho que dizer como vou fazer. Por isso, a importância da consciência da essência que eu sou, porque isso muda o nosso paradigma, muda a nossa forma de atuar. Olha, não sei o que é que vocês vão achar disso, mas eu acho isso um primor. Ainda o livro O Homem e Suas Buscas. Samuel vai falando disso, dessa necessidade que nós temos de nos vermos, e ele usa isso. Olha, a intenção é que você tenha clareza e distinção, o frio está passando, do que sente, pensa e faz. Inclusive, o que pensa, do que sente, pensa e faz. Gente, a gente para fazer isso. Olha, eu senti alguma coisa e penso a respeito disso. Ou eu pensei alguma coisa e penso a respeito do que eu pensei. Por que eu pensei isso? Os desdobramentos disso, eu faço algo e penso, ou eu vou deslizando numa inconsciência sem parar para pensar. O que é que você faz do que você sente, pensa e faz? Olha as etapas. O que você sente do que você pensa, do que você faz e do que você sente? Sentir algo. O que eu sinto? Eu paro para pensar, nossa, o que eu sinto disso? É isso mesmo que eu quero sentir?
É isso mesmo que eu quero fazer? É desse jeito que eu quero pensar? O que é que me moveu a fazer o que eu fiz? O quanto eu respondi ao estímulo do outro sem nem parar para pensar se isso era a melhor coisa para fazer? O quanto isso vai ser benéfico para mim ou não? Espiritualmente, como é que vai ser a resposta? Ou seja, como é que você se comporta em relação ao seu comportamento? Observe-se, compreenda-se e compreenda melhor o outro. Vou fazer uma propostazinha, estou trazendo algo aqui, a gente reflete e quer realmente conhecer-se, crescer? Partilhe consigo mesmo as suas emoções, não tenha medo de mostrar-se. Aí, olha, vamos imaginar que você, diante de alguém aqui, das suas relações de trabalho, de colégio, enfim, do centro, você olha para a pessoa e diz assim, eu acho que você é inteligente. Você faz uma avaliação lá, julgou a pessoa, alguém inteligente. Possíveis reações emocionais de alguém que pensa isso de outra pessoa. E eu me sinto enciumado. Eu me sinto frustrado. Eu me sinto inferior a você. Isso me deixa desconfortável diante de você. Uau, me sinto muito bem por ser seu amigo. Tenho vontade de fugir de você. Bom, me sinto impelido a imitar você. Tenho vontade de humilhar você. Por que que a gente sente o que sente? E antes dessa pergunta, tenho consciência do que eu sinto? Aprendendo a sentir. Qual é a receitinha aí que Samuel nos oferece? Segundo ele, uma fórmula simplificada e eficiente. Estudar é o início do caminho. A respeito do assunto que seja, daquilo que me envolva, né? Experimentar é a via de verificação e constatação. Não sei como é em Portugal. No Brasil, quando a gente tem que recomendar uma experimentação acerca de autoconhecimento, a gente pede uma coisa bem simples. Olha, você dirige? Dirige. Então entra no carro e vai ali na rua, dá uma voltinha no comércio e vamos ver como é que você está. Eu tenho uma amiga, a pessoa mais zen do mundo, né? Bem tranquila, tal. Aí ela aprendeu a dirigir já com alguma idade. E aí ela chegou para me contar aquilo que ninguém sabia. Ninguém sabia. Lé, eu preciso falar uma coisa com você. Menina, você não imagina. Você sabe que eu estava tomando aula de direção, eu aprendi a dirigir. Eu disse, eu sei. Minha filha. Mas eu fiquei tão nervosa no trânsito. Eu nem me reconhecia, parecia outra pessoa. Eu disse, oh, que bom, bem-vinda. Bem-vinda à turma. Então, olha, eu acho que eu tô super legal nisso aqui. Vá, se põe à prova, para ver se o negócio tá mesmo super legal. Autoconhecer-se é medida de segurança. É isso que vai fazer toda diferença no mundo. Estudar, experimentar, autoconhecer-se. E aí,
a gente ouve isso trocentas mil vezes, lê outras tantas mil vezes, mas a gente traz mais uma vez aí para a gente lembrar. A recomendação é, olha, a pergunta diz respeito a meio prático e mais eficaz para a gente se melhorar e para a gente resistir a tudo aquilo que está mal na gente, que a gente não gosta, de que a gente precisa se livrar. Conhece-te a ti mesmo. E quando é dito, tá bom, eu sei o valor disso, mas, né? Olha, mas como fazer isso? A recomendação está lá também feita por Santo Agostinho. E essa recomendação, quantas vezes a gente já leu ou já ouviu? Várias, muitas, tantas, né? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava em revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivos para de mim se queixar. Só vou pedir uma coisa. Encaixe aí nesse ninguém você mesmo. Quantas coisas eu fiz hoje que não foram legais comigo, para mim? O quanto eu permaneci no mesmo degrauzinho hoje sem conseguir fazer nenhum gesto para avançar para o degrau de cima. E o que fazer com isso? Eu digo, já faz um tempão isso, acho que eu tinha metade da idade que eu tenho hoje. Eu tinha uma dificuldade em função dessas questões que eu mencionei aí, né? Que eu não mencionei as questões, mas que elas existiram. Eu tinha uma dificuldade de fala que era, eu não vou dizer que era absoluta, porque é absoluto Deus, mas era um negócio, eu não conseguia falar. Eu conseguia ir para debaixo do chuveiro e tomar uma chuveirada e deixar as lágrimas escorrerem, mas eu não conseguia falar. E uma vez na minha cidade chegou um profissional maravilhoso, uma pessoa especialíssima. E ele tinha um câncer. Ele morava em Recife e ia periodicamente para fazer atividade com a gente. E eu identifiquei, eu disse, está aí uma pessoa com quem eu podia falar. Sabe aquilo que, porque a natureza não dá saltos, porque não vai ser da noite para o dia, até você dizer assim, eu preciso falar, está aqui alguém com quem eu posso falar, e você precisa sair disso e dar o passo seguinte, que é falar. E aí a doença dele se agravou. Uma amiga saiu de Ilhéus e foi para Recife para acompanhá-lo e me ligou na segunda-feira. Lé, ele desencarnou. Eu sentei no batente da garagem da minha casa, assim, do lado de fora da casa, na garagem, eu chorava, as lágrimas, eu chorava porque ele tinha morrido, mas eu chorava porque eu tinha perdido a oportunidade. Porque eu tinha encontrado alguém que efetivamente podia me ajudar. Que não ia ser alguém que ia ficar parado olhando para mim assim e não sei o que eu digo, é mesmo, tudo que eu já sabia, mas alguém que de fato poderia me ajudar. E aí naquele dia eu me lembro de ter dito para mim mesma, se aparecer outra pessoa com quem você possa conversar e que tenha a oportunidade de lhe dar algum esclarecimento, não titubeie. E a gente precisa entender que não pode deixar para a próxima. A gente tem que fazer agora o que a gente tiver condição de fazer. E está nas mãos da gente, gente. Então, inclui nesse ninguém eu mesmo. Tá? E de tudo que a gente já falou, voltando para fundamentar com a doutrina, nós temos aí Joana de Ângeles nos lembrando que herdeiros das nossas próprias realizações, armazenadas nas áreas abissais do inconsciente individual e coletivo,
Não se pode evadir, nós, o espírito não se pode evadir das fixações que lhe são esculpidas em razão da anterioridade das existências por onde peregrinou. E aí, de novo, ó, lembra da brincadeira com a gatinha? Pois é. Não dá, eu não tenho consciência de tudo que eu vivi, mas eu preciso ir ganhando consciência das marcas que essas vivências deixaram em mim, em cada um. É preciso que eu olhe para elas, que eu queira olhar para elas, para que eu atenda mais rapidamente o chamado de Jesus. Por quanto tempo ainda ele vai nos esperar? O quanto nós podemos fazer para acelerar o nosso processo e não estamos fazendo? Por inconsciência, por desconhecimento, por preguiça. Eu acho que talvez a maioria por inconsciência mesmo. Olha, a gente vai. Então, que compreendamos que isso que a gente sabe, óbvio, todo mundo que está aqui sabe disso. O cara lá da aduana podia não saber, mas nós sabemos. Eu não sou isso. Isso aqui é roupa. Eu sou a essência. Por que é que eu não norteio a minha vida pela essência? Por que é tão difícil para a gente compreender isso? E aí tem gente que fala assim, não é difícil não, claro que eu sei que eu sou espírito. Eu falo, é? Tá bom. Se for para você morrer agora, Leana, pelo amor de Deus. Então, o tanto que a gente rechaça, por exemplo, a ideia de desencarnação, diz para a gente exatamente a quantas a gente está. Gente, nós somos privilegiados por termos as informações que nós temos. Aproveitemos isso. Façamos algo de bom com isso. Não é à toa que estamos aqui e aqui, doutrina espírita, aqui, centro, porto de abrigo, é isso? O nosso é o Porto da Esperança, aqui é o Porto do Abrigo. Não é à toa que estamos aqui. Queiramos e façamos por onde nos aproximarmos mais e mais celeremente da espiritualidade que há em nós, que nós somos e que aguarda por nós em cada um dos sentidos que ela possa ter. Muita paz, que a nossa vida seja pautada aí, que nos disponhamos à reflexão, à conscientização de nós mesmos, à busca pela espiritualidade maior, à prática da oração, do amor ao próximo e do trabalho no bem, o caminho que a gente sabe que precisa ser feito para diminuir a distância entre nós e os outros, para que os outros deixem de ser desconhecidos para a gente e passem a ser pessoas com quem nós nos importamos, certo? E que vivamos alegremente e em paz, com mais consciência daquilo que nos constitui. Muita paz a todos.